Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu estou gravando um dos vídeos que certamente talvez seja um dos vídeos mais libertadores para mim, porque é falando sobre uma temática que é uma vilã enorme, assim, em tudo que eu faço, que é o perfeccionismo. Na faculdade, na universidade, os colegas sempre falaram do meu perfeccionismo como se esse fosse essa fosse uma qualidade muito boa, porque acaba me obrigando a fazer as coisas de forma muito minuciosa, os trabalhos acadêmicos, tudo que eu fazia, eu queria fazer assim de forma impecável. Então, os colegas, eles costumavam dizer, e costumam, né, porque eu ainda não terminei. E eles costumam dizer, nossa, que cuidado que ela tem de ser muito detalhista, de ter tudo perfeitinho, tudo bem feito. Mas eu acho que não é uma questão de cuidado, é uma questão de orgulho, porque o perfeccionismo, que não aceita de forma alguma as coisas serem, de certa forma, não perfeitas, é um orgulho envolvido, porque como eu posso querer que as pessoas, que tudo que eu faço, que as pessoas ao meu redor, tudo seja perfeito? É uma coisa que foge muito da lógica, não tem cabimento, não existe, mas eu queria que existisse. Então, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar o quanto o meu perfeccionismo ele é problemático e o quanto que ele me afeta. Quando eu comecei a namorar com o meu atual noivo, eu lembro que ele falava para mim que o meu perfeccionismo era doença. E as pessoas que me acompanhavam um pouco mais de longe, que me acompanhavam dentro da faculdade, que me acompanhavam de forma mais distante, que não faziam parte mesmo da minha convivência diária ali o tempo todo, elas me elogiavam. E meu namorado, ele me criticava, ele falava, olha, seu perfeccionismo ele é problemático, isso aí é uma doença, porque tudo que eu fazia, eu queria fazer de forma impecável. Então, imagina só que a gente se reunia para fazer trabalhos da faculdade. A gente se reunia para fazer trabalhos da faculdade. Enquanto determinado grupo levava 10 minutos para fazer o trabalho, eu levava 40 minutos, porque eles entregavam o trabalho, digamos assim, o simples bem feito, e eu queria entregar uma coisa perfeita, uma coisa assim, mirabolante, sabe? Um negócio assim, impecável. Então eu levava bem mais tempo. Então os meus trabalhos sempre demoravam mais para ser entregues e tal. E isso eu via como cuidado. As pessoas me elogiavam como se eu fosse alguém extremamente cuidadosa, minimalista. E eu não me via como alguém que tinha um problema. Tipo, o perfeccionismo era um problema. Minha gente, eu jamais imaginei de que chegaria um momento da minha vida em que eu olharia pro meu perfeccionismo como um problema. Como eu vejo hoje, sabe? Eu estou organizando meu casamento, por exemplo. E enquanto eu tô ali organizando convite, organizando questão de detalhes, assim, que requer muita atenção, eu coloco uma atenção, assim, extremamente desnecessária. Eu gasto um tempo extremamente exorbitante em coisas simples que eram para ser simples. Por mais que seja um momento maravilhoso, que você quer que tudo esteja perfeito, mas você tem que aceitar que as coisas não são perfeitas. E eu demorei a aceitar que as coisas não são perfeitas. Tipo, eu não sou perfeita. E isso me afetou até na questão espiritual, né? O perfeccionismo afetou a minha vida espiritual. Porque, assim, eu ia buscar ao Senhor, mas se eu achava que a forma que eu estava buscando a Deus era uma forma que não era perfeita, então estava errado, sabe? Então, assim, se eu buscava ao Senhor de uma forma que não era perfeita, então a minha busca estava sendo inválida. Deus não estava validando, Deus não estava considerando. E aí, nesse momento, que eu comecei a notar o quanto que o perfeccionismo estava afetando toda a minha vida. Minha gente, enquanto eu gravo isso aqui, eu consigo me lembrar de cenas e mais cenas, e eu fico pensando em como que isso chegou tão longe. Mas realmente, e aí meu namorado, ele sempre fala, hoje meu noivo, ele sempre falava assim, olha, seu perfeccionismo te impede de fazer as coisas que tem que ser feita. Por exemplo, eu sempre quis gravar pra internet. Gravar pro YouTube, gravar e postar coisas que eu considerava relevantes, interessantes.
Mas como eu nunca tinha o cenário ideal, nunca tinha, nunca era o momento certo, porque eu estava esperando pelo momento perfeito. E o momento perfeito, ele não existe, né? Talvez a minha busca fosse pelo perfeito e eu nunca fosse encontrar o perfeito, e eu nunca fosse postar nada, eu nunca fosse falar nada, eu nunca fosse me expor, porque nunca era perfeito o suficiente, então eu não fazia. E aí, recentemente, me dando conta, né, dessa problemática, eu falei, eu vou. E eu senti no meu coração, orando, pedindo ao Senhor que me ajudasse, que me desse coragem, que me desse... Eu acho que acima de tudo, eu acho que coragem mesmo. Né? Coragem para aceitar, coragem para se expor e ao mesmo tempo me expor. Não tô me expondo simplesmente por me expor, mas expondo a mim e ao mesmo tempo numa briga dentro da minha cabeça, que é o maior campo de batalha, né? E numa briga constante, dizendo para mim mesma: olha, você não é perfeita, as coisas não são perfeitas, você nunca vai estar dentro do perfeito, porque tá no mundo, você está no mundo, você é humana e não há perfeição no mundo que a gente vive, só na criação divina, né? Que há perfeição, só no Senhor que há perfeição, mas fora dele não há perfeição. Ele é perfeito, né? Ele é o ser perfeito. Fico imaginando, agora, né, falando, a minha intenção de querer ser perfeita, de querer chegar no nível de Deus, por acaso, porque o perfeccionismo, para mim, ele foi algo muito forte. Ele é algo muito forte. Então, estar aqui, por exemplo, jamais eu me deixaria gravar de qualquer forma, gravar em qualquer lugar, gravar com o cabelo de qualquer jeito. Tá aqui precisando lavar, super oleoso, que ele é muito oleoso na raiz, mais seco no comprimento. Então, me expor, então assim, me expor dessa forma é uma briga comigo mesma para sair dessa ideia de que o perfeito não existe, de que o perfeccionismo ele mais me atrapalha do que ele me ajuda. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, que eu gosto muito, primeiramente eu vou abrir um parênteses aqui para falar que quando a gente quer gravar, por exemplo, para as redes sociais, para o YouTube aqui, né? Quando a gente quer gravar, a gente fica naquela. Mas eu vou gravar, não tenho um cenário perfeito. Mas eu não tenho um cenário ideal, eu não tenho um discurso relevante. Só vai, entendeu? Começa. Porque começar as coisas ainda meio perdido é melhor do que não começar nunca. E eu acho que eu já falei demais. E no fim, resumindo tudo, eu só queria encorajar você, sabe? Encorajar você a fugir. Fuja mesmo, faça tudo que você puder para escapar dessa ideia do perfeito, de que você precisa ser perfeito. Deus não ama você porque você é perfeito. Deus ama você apesar de você ser imperfeito. Deus ama você. Não importa quantas vezes você fale, quantas vezes você erre, não importa. Deus ama você. Deus ama você absurdamente, muito mais do que você possa imaginar. Deus ama você. Você é imperfeito, sim. Você é imperfeito. Eu sou muito imperfeita. Não vou estar mais em busca de fazer as coisas perfeitas. Preciso ser perfeito. Não, preciso ser bem feito. É o que importa. Então, você buscar ao Senhor, você não precisa ser perfeito para buscar ao Senhor. Você busca ao Senhor apesar de ser imperfeito e o Senhor vai aos poucos te aperfeiçoando. Mas perfeito mesmo, só quando nós chegarmos no céu com o Senhor, só quando nós partimos dessa vida, né? Se acontecer antes de partirmos para a eternidade antes do Senhor voltar. E aí sim, com Ele nós seremos perfeitos. Mas antes disso, você pode errar sim, pode errar feio. Mas antes disso, você pode cair, você pode se machucar espiritualmente falando, emocionalmente falando. Pode sim, mas você não se resume a isso, entendeu? Então, continue. Levante, sacuda a poeira e siga em frente. Seja corajoso. Oi, eu voltei aqui para finalizar esse vídeo, porque quando eu fui editar o outro, eu percebi que não tinha gravado, porque alguém me ligou no processo, e aí eu tive que parar a ligação, e aí depois quando eu voltei para gravar o final, não tinha gravado, mas eu voltei aqui só para me despedir.
para continuar encorajando você a permanecer, a aceitar que você é imperfeito, que somos imperfeitos e está tudo bem. Um beijo grande, se inscreva aqui no canal, curta para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e até a próxima. Bye, bye!